Pessoal, sou a Renata Morhalen, estou ministrando o módulo de obtenção higiênica da carne e boas práticas agropecuárias, e essa semana vamos entender mais sobre essa obtenção. Os objetivos dessa semana são conhecer as etapas do abate de suíno, bovinos e aves, conhecer o que afeta a qualidade da carne no pré-abate, assim que o animal sai da fazenda, até ele chegar ao abatedor ou frigorífico, durante as práticas de abate e em práticas pós-abate, de estocagem, de resfriamento. Vamos falar da importância de todo esse abate ter condições higiênico-sanitárias para a qualidade da matéria-prima e também vamos falar sobre o controle de qualidade nos estabelecimentos de obtenção da carne. Bom, vamos relembrar a semana anterior, né, o que nós vimos. Nós definimos as carnes, vimos que para o animal é o músculo e para nós é a carne mesmo. A estrutura dela, formada pelo tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido adiposo. Vimos as transformações bioquímicas da carne, a qualidade da carne, quais são os aspectos que uma carne de qualidade tem que atender. E finalizamos vendo vários fatores que podem afetar a qualidade da carne dentro da fazenda, com origem do animal, seu manejo e seu bem-estar. Os fatores relacionados à fazenda foram o nosso assunto na semana 1. Essa semana, ver onde estão os pontos no pré, durante e pós o abate que a carne pode perder a qualidade é o nosso foco. Vamos chamar os fatores pré-morte de fatores ante-mortem, que são práticas de manuseio pré-abate. Em alguns pontos a carne pode perder a qualidade. Os fatores de abate são as práticas de abate propriamente dito, e vamos chamar os fatores pós-morte de pós-mortem, que são práticas realizadas após a morte do animal relacionadas à estocagem. Em alguns pontos também nós podemos perder a qualidade da nossa matéria-prima. Atualmente, a qualidade da carne representa uma das principais preocupações, especialmente para consumidores. Todo o processo de abate deve ser conduzido de maneira a causar o mínimo de sofrimento e, concomitantemente a isso, permitir que se obtenha a carne de melhor qualidade. O bem-estar animal agrega qualidade à carne, além dos aspectos éticos serem atendidos. Consumir uma carne de um animal que não sofreu tem se tornado um atrativo para o consumidor. Para atender esses dois fatores no processo de abate, trabalhamos com abate humanitário, que atende bem o bem-estar animal, e todo o processo de abate é regulamentado por órgãos competentes, tanto para bovinos, suínos e aves, para garantir com o consumidor que naquele abate normas de higiene foram atendidas, assim como aconteceram práticas de abate humanitário. Aqui eu tenho 3 selos. Esse primeiro que eu estou marcando é o selo do CIF. CIF é da esfera federal, significa Sistema de Inspeção Federal. Rege estabelecimentos que comercializam carnes nacional e internacionalmente. O IMA, ele vai regular produção de produtos que circulam dentro do nosso estado, estabelecer regras, né? E a inspeção municipal, que é o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, ele é de âmbito municipal. Ele rege produtos comercializados localmente. Além do abate humanitário e regulamentação do abate, práticas como rastreabilidade estão cada vez mais difundidas porque elas proporcionam também uma obtenção de uma matéria-prima com qualidade, com ética, com respeito ao animal e aí permite a gente identificar qualquer erro e falta de qualidade nessa matéria-prima. A falta de inspeção regulamentada do abate caracteriza o que a gente chama de abate informal, e isso é um perigo para a saúde pública. A estimativa do abate informal ou clandestino no nosso país ainda é alta, pode chegar a 15% no Brasil, não temos ainda fontes muito confiáveis, o número gira em torno desses 15%. Isso é uma situação bem alarmante. O abate de animais doentes, sem higiene no processo, sem falar na falta de preocupação com o bem-estar animal, resulta numa carne com qualidade muito ruim, que contamina, gerando infecções na população. E também, né, essa qualidade ruim
não vai trazer benefícios para os derivados dessa matéria-prima. Então, a gente não deve fomentar práticas de abate informal. Dentro de toda a regulamentação necessária para uma boa produção de carne, vamos começar a pontuar algumas fases do abate de bovinos. O pré-abate, ele vai desde a saída do animal da fazenda até a sangria. Antes do frigorífico, compreendem etapas de embarque na origem, o transporte da fazenda até o frigorífico e o desembarque ou chegada no frigorífico. Todas as etapas de manuseio devem seguir normas de higiene e bem-estar animal para não prejudicar a qualidade da carne. Então, desde que o animal ele sai da fazenda, toda parte, toda fase, esses 3 pontos até ele chegar no frigorífico são muito importantes já para a qualidade do produto final. Os animais destinados ao abate, eles têm que ter saúde perfeita, estar bem alimentados e descansados no momento do sacrifício. E a gente sabe que essa saúde perfeita, ela começa com boas práticas agropecuárias. Vimos a importância delas na semana passada. O embarque dos animais na fazenda é o início do processo do pré-abate dos animais. Embarcadores como esse que a gente está vendo aqui na foto, na ponta da seta, são rampas construídas para tirar o animal da fazenda e levar para o transporte. E elas devem ser construídas próprias para a espécie. Então, aqui a gente está vendo uma rampa para bovino, todo esse desenho, né, dessa estrutura deve ser pensada com a finalidade de evitar acidentes, quedas, fraturas, contusões, lesões, além do sofrimento para o animal, né, pode levar a problemas aí na carne. O estresse começa aqui e ele será comentado mais para frente que ele é um grande causador de perda de qualidade da carne. O transporte é a etapa que mais estressa o animal. A gente tem que observar nesse transporte vários fatores para tentar influenciar de uma maneira positiva e o animal ficar menos estressado possível. Observar o tempo de viagem até o abatedouro, menor número de horas possíveis, observar como é que está sendo e quanto tempo está sendo a restrição de alimentos e água, as condições ambientais da viagem, se está quente, se está muito úmido, ver a velocidade do vento e também observar as condições de rodovia, trepidações, solavancos, né? Quanto mais problemas e intercorrências a gente tiver, mais estressado o animal fica. A densidade da carga, né? Que é o número de animais que eu coloco aqui dentro, também ela tem que ser atendida a uma medida da legislação. Tudo isso para evitar estresse, que os animais caiam, que eu tenha fraturas, contusões e lesões durante o processo. Na chegada no frigorífico, a etapa que a gente vai chamar de desembarque, onde os animais saem dos caminhões por rampas para a próxima etapa, também temos que ter os mesmos cuidados, evitar os estresses, lesões, contusões, e as estruturas são próprias e o pessoal que trabalha nessa fase são treinados para dar o máximo de bem-estar e segurança para os animais. Quando o animal chega no frigorífico, antes do abate, ele ainda vai passar por algumas etapas, que a gente continua chamando de manuseio pré-abate. Coloquei aqui um fluxograma da chegada do animal no frigorífico até a esfola. A esfola é a retirada da pele. Todos esses processos que acontecem do desembarque até a retirada do couro do animal, já com o animal morto, a gente fala que acontece na área suja, que é uma área mais contaminada dentro da obtenção da carne. Esse fluxograma, ele começa então na chegada do animal no curral de seleção ou chegada, passa pelo curral de observação, o animal chega no curral de matança, a gente dá um banho de aspersão no animal ainda vivo, ele entra para a sala de matança através da rampa e seringa, cai no box da insensibilização, é insensibilizado, fazemos a sangria e retiramos a pele. E aí depois começa o abate na área limpa. Vamos discorrer sobre cada etapa desse fluxograma da área suja da obtenção da carne.
Primeiramente, vamos falar do curral de chegada e seleção, que é o primeiro local que os animais chegam após o desembarque no abatedouro. Tem a finalidade de receber e selecionar os animais, formando lotes de acordo com sua categoria, sexo, idade e procedência. Então, cada fazenda, né, a gente vai separar os animais por sexo, por idade, e cada fazenda vai ter o seu curral de chegada. Mais uma vez, todas as instalações dessa fase são desenhadas e construídas para evitar contaminações entre animais e, consequentemente, na carne. Nesses currais de chegada e seleção, são feitos alguns procedimentos essenciais para a qualidade da carne, que é o repouso, o jejum e a dieta hídrica. O descanso ou repouso, ele pode ser de 6 a 24 horas, vai depender do tempo que o animal demorou para chegar nesse abate. Ele tem a finalidade de servir para o animal descansar e repor as energias, repor o glicogênio muscular, que nós já aprendemos que é a reserva de energia do músculo. O jejum, ele é feito 24 horas antes do abate e ele serve para diminuir o conteúdo do trato gastrointestinal, nos estômagos, no intestino. E quando for acontecer a evisceração, que é uma etapa mais para frente do abate, vai diminuir a possibilidade de aquele conteúdo de comida, de fezes, contaminar a carcaça. Nessa etapa também, no curral de seleção, nós praticamos a dieta hídrica com o animal, colocamos água para ele beber, para facilitar a esfola, que é a retirada da pele, e melhorar também a sangria, além de hidratar o animal. E também nesses currais acontece a observação do comportamento do animal por um médico veterinário especializado. Qualquer problema que o animal manifestar nesses currais de chegada e seleção, tem uma outra conduta a ser tomada. E para o bem-estar, esses currais também proporcionam que o animal se adapte a um novo local e fique um pouco mais confortável. É expressamente proibido o abate de animais que não tenham permanecido em descanso nesses currais de chegada e seleção, ok? Aqui nós vemos algumas fotos, né? Essa foto aqui na ponta da seta é um curral com animais que tem bom espaço, que tem acesso à água. Essa é uma situação bem legal de se ver. E aqui nessa outra foto nós vemos animais apertados, sem acesso à água, né? Isso aqui é uma condição muito ruim. Provavelmente esse estresse causado nessa etapa vai interferir na qualidade da carne mais para frente. Nessa foto, o veterinário está inspecionando os animais antes do abate desses currais. E qual é essa importância? Algumas doenças, pessoal, têm sintomatologia clara apenas nos animais vivos. Então, quando acontece o abate no exame pós-mortem, pouca ou nenhuma alteração é detectada. Então, fazendo a inspeção antes, evita a entrada de animais portadores de algumas doenças que podem contaminar a sala de abate, contaminar a carne que vai ser produzida por ali. Aqui a gente tem um médico veterinário, né, fazendo a sua inspeção e, né, verificando se esses animais estão aptos ou não a serem abatidos. Em caso de alguma alteração nesse exame antemortem, animais suspeitos ou animais já realmente doentes, eles vão para o curral de observação. E nesse curral de observação, vão passar mais algum tempo até verificar a real condição deles entrarem para o abate. Se não for verificada essa condição, eles vão ser abatidos no que chamamos de matadouro sanitário, que é um espaço, né, reservado para abater animais doentes e abater animais que possam vir a contaminar a planta do frigorífico. O curral de matança é a próxima etapa, o curral que recebe os animais que estão aptos para matança normal. Nesse curral eles recebem um banho de aspersão, né, igual a gente vê aqui nas fotos. Antes de ser abatido, todo o gado ele é lavado com uma solução antisséptica, uma água hiperclorada, que vai eliminar parasitas e um pouco da sujeira do corpo, já para descontaminar e ter menos fontes para contaminar. Vamos para a sala de matança, conduz os animais do curral já para
práticas ali de abate na planta do frigorífico. Ela é idealizada para não assustar e não propiciar medo ao animal. Construída de maneira que ele é construído de uma maneira que facilita o manejo, a condução dos animais. E nessa etapa, para evitar estresse também, os animais devem ser conduzidos por pessoas treinadas. A seringa, que é na ponta da rampa de acesso à planta do frigorífico, nós seguimos as mesmas recomendações do slide anterior. Pessoas treinadas trabalhando com esses animais, bastante atenção ao estresse e construções próprias para não gerar medo nesses animais. O box de insensibilização, né? Aqui na foto, eu vou desenhar de amarelo. A gente vê a seringa e aqui no quadradinho o box de sensibilização. O que é esse box de sensibilização? Ele é uma estrutura que o animal entra, essa porta que eu acabei de fazer um risco, ela desce e um animal não vê o outro, porque nesse box de sensibilização, daí para frente já vão acontecer algumas práticas de abate. Após entrar no box, acontece a insensibilização, que é uma prática do abate humanitário, faz com que o animal perca a sensibilidade e não sofra na sangria. Essa prática também, né, o animal estar mais relaxado, facilita a sangria e melhora a qualidade da carne. Com bovinos, geralmente, ela é feita a insensibilização com pistola pneumática, um ar comprimido, que chega a essa região da cabeça do animal e deixa ele desligado, insensibilizado. Aqui algumas fotos das práticas de insensibilização que acontecem no abate de boi. Na sangria, que é o corte pelos grandes vasos condutores, é o motivo pelo qual o animal morre. Tem algumas fotos relacionadas à sangria. O animal, para facilitar esse corte, ele é pendurado. A sangria deve ser realizada no máximo 1 minuto após a insensibilização, para não correr o risco do animal acordar. E ela dura em torno de 3 minutos. Em alguns abatedouros, ela pode ser automatizada com a supervisão de um operador. A esfola é o último passo na área suja. Aqui estão algumas fotos onde os operadores estão removendo a pele. Além da pele, é removido também o chifre, cauda, orelhas e pés. Mais uma foto sobre a esfola. O operador retirando ali os pés. Quando essas práticas que acontecem até a morte do animal são consideradas estressantes, nós temos perda da qualidade da carne. O gasto excessivo de energia pelo bovino muito estressado no pré-abate prejudica a qualidade da carne. Vocês lembram quando estudamos a transformação do músculo em carne? Após o abate, as reservas de glicogênio do músculo, elas são esgotadas. Elas são usadas para contrair ainda, né, após a morte do animal, já numa condição sem oxigênio, e acontece a glicólise. Esse glicogênio é transformado em glicose, que vai produzir o ácido lático e vai provocar a queda do pH dessa carcaça, reduzindo o pH dessa carne, e esse pH ele vai atuar na qualidade da carcaça. Bom, o animal muito cansado, estressado, nessa fase de manuseio para abate, ele vai para o abate sem essas reservas de glicogênio. O esforço e a tensão prolongadas liberam adrenalina no sangue e ocorre a redução desse glicogênio. Em situações muito estressantes, esse mesmo pode se esgotar. Dessa maneira, não acontece a glicólise. Não há a produção do ácido lático. Se não há produção do ácido lático, há uma queda insuficiente do pH ou muito lenta após o abate. A carne desse abate se caracteriza como DFD. A sigla vem do nome em inglês Dark, Firm and Dry, que em português a tradução é para escura, firme e seca, que é esse aspecto da carne que eu acabei de circular.
Essas características são consequências de um músculo que retém mais água, né? Não abaixar esse pH. Essa carne com o pH mais alto retém mais água, fica fibroso, ficando mais duro, mais escuro, diminui o rendimento da carcaça, favorece a contaminação bacteriana por reter mais água. Essa carne pode ter um cheiro mais forte, ela estraga mais rápido e também essa carne ela vai ter alterações aí nos mecanismos de estabelecimento do rigor mortis. E a gente sabe que o rigor mortis é um importante fator para a qualidade da carne e sua conservação. As carnes da FD têm a sua vida de prateleira um pouco diminuída. Com o manejo pré-abate estressante, até a gordura do marmoreio, que é essa que a gente vê na foto, pode ser prejudicada. A gordura no marmoreio, quando o animal está vivo, é a última a ser depositada, é a última que se forma e é a primeira a ser gasta em condições de estresse. Por isso, práticas adequadas no transporte, na chegada ao frigorífico, na condução desse animal ao abate são extremamente importantes para a carne. Bom, agora entrando na área limpa do abate, esse é o fluxograma das etapas seguintes. Nessas etapas, a gente observa os mesmos cuidados com higiene, já que o estresse do animal não é mais um fator. A área limpa, ela começa antes aqui da retirada da cabeça. Acontece uma prática que a gente chama de ligadura do esôfago, para não voltar conteúdo estomacal por esse órgão e contaminar a carcaça. Após essa ligadura do esôfago, acontece a retirada da cabeça, seguida da evisceração, separação das carcaças em duas metades, limpeza e inspeção, pesagem, lavagem e essa carcaça vai para a câmara fria. A retirada da cabeça da carcaça, ela acontece após a esfola, depois essa cabeça é separada e ela ainda vai passar por inspeção. A gente vê algumas fotos aqui. Mais uma foto sobre essa etapa. Depois acontece a evisceração, que é a retirada dos órgãos. Conseguimos ver bem nessa foto. E após, acontece a separação das carcaças. As carcaças são divididas em duas metades e depois são divididas em quartos comerciais. A minha carcaça ainda é dividida em quarto dianteiro, com 5 costelas, e quarto traseiro. Após a separação em duas metades da carcaça, acontece a inspeção pós-mortem, que é feita pelo responsável médico veterinário do estabelecimento. Só após essa inspeção pode acontecer a limpeza, ou chamada também de toalete da carcaça, que retira algumas estruturas e órgãos específicos que ainda ficaram após. No exame pós-mortem, várias análises de exames em vísceras e gânglios são feitos a fim de garantir a qualidade do produto a ser colocado à disposição do consumidor. Existem locais patronizados para essa inspeção, e são realizados em todas as carcaças. Se após a inspeção pós-mortem a carne está apta, ela recebe o carimbo e a liberação da carcaça para o consumo. Se é condenada, ela vai para a graxaria, que é para onde vai os restos do abate impróprios ao consumo. Na foto, temos aqui uma condenação de carcaça provocada por cisticercose. Depois da inspeção, a carcaça ela passa por limpeza com água a uma certa pressão, para retirar coágulos sanguíneos, restos de ossos, serragens e pelos e contribuir com a qualidade da carne. Após, vão para a câmara fria e passam pelo processo já falado na aula 1, a maturação sanitária. A carne fica a uma temperatura de 0 a 1 graus Celsius para perder o endurecimento do rigor mortis e acentuar suas características sensoriais. Alguns estabelecimentos, após a maturação sanitária, as carnes seguem para desossa. As que não possuem salas de desossa, as carnes vão ser embarcadas e distribuídas, sempre sobre o frio. Podem ser resfriadas ou congeladas, carcaças divididas na metade ou em quartos. O abate também gera os miúdos, que são comercializáveis. Miúdos são órgãos e vísceras dos animais de açougue usados da alimentação humana. Miolos, línguas, coração, fígado, rins, o rumen, chamado também de bucho, e o retículo. Além de pertences como os mocotós, são os pés e a rabada. Esses miúdos eles são inspecionados, separados, aplicados ao frio,
antes de ser comercializados. Em todos os procedimentos que conhecemos do abate, temos de ter higiene. Independente da espécie abatida, bovinos, suínos ou aves, essa higiene ela tem que estar presente, porque as carnes elas são matérias-primas de muito fácil contaminação. Qualquer falha nessa higiene, a gente perde em qualidade. O Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, o RISPOA, é quem determina como que devem ser essas condições de higiene dentro dos estabelecimentos de abate. Em relação ao ambiente, as instalações, instrumentos e utensílios devem ser higienizados antes, durante e após o abate. Cada setor ele tem uma necessidade de higiene. Quem define essas são a legislação juntamente com o estabelecimento processador do abate. Por exemplo, os currais de seleção que nós vimos no começo são higienizados entre um lote e outro, para evitar a contaminação de um para o outro. Se algum lote tiver animais doentes, a gente, além da limpeza, faz o que chamamos de desinfecção. Limpeza e desinfecção, ou lavagem e desinfecção, são termos diferentes. Limpeza é a lavagem que retira sujidades, utilizando água aquecida e detergente. E desinfecção utiliza desinfetante, destrói micro-organismos, como por exemplo, temos o álcool 70, o ácido peracético, o hipoclorito de sódio, o quaternário de amônia, como agentes desinfetantes. Aqui temos a lavagem da seringa em box de sensibilização e aqui a área de sangria, que já passou pelo processo de limpeza. A higiene das pessoas que trabalham no processo de abate também é bastante importante para a qualidade da carne. Os uniformes devem ser sempre limpos, os operadores desinfetar mãos, instrumentos, além dos seus vestuários com antissépticos apropriados. Na foto vemos a limpeza das mãos e aqui na segunda vemos o lava-botas, processos aplicados antes de entrar nas áreas. Nessa foto, praticando a desinfecção dos pés, das botas, antes de entrar na área de processo. Geralmente nas áreas limpas o uniforme é branco, para ver a sujeira mesmo. E nas áreas sujas o uniforme ele é mais escuro. Isso minimiza a contaminação cruzada de uma área para outra. Além de uniformes, higienização de mãos, instrumentos, todos os trabalhadores que fazem parte do processo de abate, eles são controlados em relação a doenças infecto-contagiosas, isso é determinado pela legislação, porque eles trabalham com comida e não podem ter o risco de contaminar essa matéria-prima. Outras condições higiênico-sanitárias que a gente tem que ter no abate: controle de pragas e controle da água, lavagem periódica de caixas e exames, além da permanência proibida de qualquer outro animal dentro do recinto. Para assegurar a qualidade e integridade em todo o processo, existe um conjunto de medidas que chamamos de controle da qualidade, que domina desde a obtenção até a distribuição na carne. Nos estabelecimentos de abate, os programas de autocontrole fazem essa função. São desenvolvidos, implantados, mantidos, monitorados e verificados por cada estabelecimento de obtenção da carne. Alguns desses programas de autocontrole, creio que alguns de vocês devem conhecê-los, as boas práticas de fabricação, os POPs, os PPHO, as análises de perigos e pontos críticos de controle. Além de programas de autocontrole de processos, também temos programas de autocontrole de bem-estar. Esses programas normatizam, regulamentam, treinam, conscientizam as práticas de abate humanitário nos suínos, nas aves e nos bovinos. Eu deixei esses programas de autocontrole para vocês na biblioteca do módulo 1, se alguém desejar conhecer um pouco mais sobre o abate humanitário. Os programas de autocontrole devem ser registrados para comprovação a legislação, que ela está sendo cumprida, e geridos por um responsável técnico. Em abatedouros e frigoríficos, é a cargo do médico veterinário. Bom, pessoal, sobre o abate de bovinos, nós encerramos. Mas no próximo vídeo eu vou pontuar algumas coisas que agregam qualidade à carne no abate de suínos e aves. Não percam!